Imagina se, todos os dias, você fosse obrigado a gritar bem alto aquilo que você mais odeia em você. E pior, ver esse grito sendo repetido e cantado pelo mundo inteiro. Foi o que aconteceu com esse cara, que, depois de criar um dos maiores hits dos anos 90, acabou revelando uma grande maldição que o perseguiu por toda a sua vida. Hoje eu vou te contar a história por trás da música Creep do Radiohead. Eu sou o Guilherme e você está no Decifra Hits. Dizem que quem canta, seus males espanta. Mas quando você pega todos os seus males e transforma numa música, será que você não está fazendo o caminho inverso? Esse é o curioso caso da música Creep, da banda Radiohead, que, antes mesmo de ser lançada, já provocava tanto desconforto dentro da banda que um dos integrantes tentou até mesmo estragá-la de propósito, sabotando a gravação. Mas essa interferência não conseguiu parar o sucesso da canção. Muito pelo contrário, ela apenas moldou o som que viria a assombrar o Radiohead pelos anos seguintes. Mesmo depois de finalizada, ninguém sabia exatamente o que fazer com aquela canção. A gravadora hesitou, as rádios baniram a música, a banda não queria continuar, mas no fim das contas, foi o próprio público quem decidiu por todos eles. A música Creep cresceu rapidamente, como um monstro que começa a escapar de uma jaula e, em seguida, começa a tomar o mundo, se tornando um verdadeiro hino dos esquisitos e dos inadequados. Todo esse sucesso fez com que o Radiohead começasse a atrair um público que ele nunca desejou, chegando ao ponto do vocalista xingar quem pedia para tocar essa música nos seus shows. E, como se as coisas não pudessem piorar, em pouco tempo a banda começou a receber cartas de assassinos no corredor da morte, dizendo que se identificavam com a letra da música. Eram coisas desse tipo que faziam com que, toda vez que o vocalista Thom Yorke cantasse essa canção no palco, ele revivesse em si não só sua maior dor, mas também compartilhasse com a banda uma sensação de que, talvez, essa música nunca deveria ter saído do papel. Mas todo esse incômodo que Creep causava tem uma explicação, e ela vem muito antes de todo esse sucesso da banda. Os problemas começaram em 1968, no interior da Inglaterra, quando o vocalista Thom Yorke veio ao mundo. Infelizmente, por um acaso do destino, ele nasceu com uma rara condição no olho chamada ptose, que causa uma queda na pálpebra superior. Thom passou por diversas cirurgias ao longo de sua infância, como ele mesmo disse numa entrevista para Vox Magazine. Quando nasci, meu olho esquerdo estava completamente paralisado. A minha pálpebra estava permanentemente fechada, e pensaram que seria assim para o resto da minha vida. Um especialista achou que podia enxertar um músculo, como se fosse um olho biônico. Fiz 5 grandes operações entre 0 e os 6 anos de idade. Para piorar, uma dessas cirurgias acabou dando muito errado. Fizeram asneira na última e eu fiquei meio cego. Consigo ver mais ou menos, consigo avaliar se eu vou bater em alguma coisa, mas é só isso. Me obrigaram a andar por aí com um tapa-olho durante 1 ano. Na primeira operação que eu fiz, eu ainda estava aprendendo a falar. E, aparentemente, perguntei, o que eu tenho? Eu não sabia. Acordei e tinha uma coisa enorme no meu olho e, segundo meus pais, eu apenas me deitei e comecei a chorar. Conforme os anos se passavam, essa condição o afetava emocionalmente cada vez mais. Thom já contou que sofria bullying na escola por causa do seu olho, sendo zoado pelos outros alunos que o apelidaram de salamandra e que esse tipo de agressão o tornou cada vez mais introspectivo e inseguro de si mesmo. Além disso, como o pai de Thom era engenheiro nuclear, eles se mudavam bastante, e em cada escola que ele estudava, surgia um novo sofrimento. Tive que andar com aquele tapa-olho durante 1 ano, com todo mundo me zoando. Tava começando a ter mais consciência de mim mesmo, e isso foi a pior coisa que alguém poderia ter feito. Especialmente porque minha família se mudou 2 vezes em 6 meses. Isso significava que eu tinha que enfrentar uma nova sala de aula, onde, ao contrário dos meus antigos colegas de escola, não estavam habituados aos problemas que eu tinha no meu olho. A vida de Thom só começou a mudar quando ele passou a estudar no internato para meninos chamado Abington School, no interior da Inglaterra. Foi lá que ele conheceu as únicas pessoas que não o julgaram. Os seus 4 amigos de escola, Colin, Ed, Phil e Johnny, que, aliás,
Mais tarde, iriam formar a banda Radiohead, numa formação que segue a mesma até hoje. Mas, naquela época, a bandinha deles ainda se chamava On a Friday, numa sexta-feira, que era o único dia que eles tinham disponível depois das aulas para ensaiar. Em pouco tempo, a banda se profissionalizou e já se apresentava em bares e restaurantes locais. Até que, em 1986, quando eles terminaram o ensino médio, eles foram notados por um empresário da gravadora Island Records que curtiu o talento dos garotos e ofereceu um contrato. Apesar dessa oportunidade incrível, eles recusaram a proposta. Decidiram focar em estudar para passar numa faculdade e depois disso se separaram. Thom Yorke até continuou tocando com uma outra bandinha da faculdade nos tempos livres. Mas agora, longe dos seus amigos e de cara com a nova realidade da fase adulta, os problemas de Thom com a sua aparência começaram a piorar bastante. Se não bastasse a condição no olho, agora ele também tinha problemas devido à sua altura, de 1,66 m, uma estatura muito abaixo da média para os homens da Europa. Thom também já alegou em diversas entrevistas que se sentia muito feio e que isso dificultava muito suas interações sociais. Como você pode imaginar, a coisa fica muito mais complexa quando você chega à maioridade sem nunca ter tido uma namorada. Para ele, só a ideia de se aproximar de uma mulher bonita já o paralisava, fazia suas mãos congelarem e sua barriga contorcer de ansiedade. Enquanto estudava artes na Universidade de Exeter, Thom Yorke desenvolveu uma obsessão inexplicável por uma belíssima garota da faculdade após vê-la pela primeira vez numa apresentação de grupo. O problema é que ele nunca conseguia criar coragem para falar com ela e, ao invés disso, ele apenas ficava observando e seguindo ela pelo campus, como se fosse um perseguidor. Isso durou por cerca de 8 meses e acabou prejudicando a sua saúde mental e autoestima a tal ponto que um dia ele decidiu se embebedar só para ver se o álcool daria a coragem que ele precisava para falar com ela. Ele conseguiu, mas no meio disso, acabou assustando a menina e ela simplesmente o rejeitou. Depois daquele dia, o Thom tentou seguir em frente, enterrando a vergonha no fundo da memória e mergulhando ainda mais na música, o único lugar onde ele ainda se sentia no controle. Mas mal sabia ele que era justamente no palco que o seu maior pesadelo iria acontecer. No ano seguinte, 1987, Thom finalmente conseguiu marcar um reencontro com seus amigos do On a Friday. Seria um show único na Universidade de Exeter, onde Thom estudava. Durante a apresentação, Thom viu algo que congelou seu estômago novamente. Era a menina que ele havia perseguido na faculdade. Ela estava lá, assistindo ao show, no meio de todo mundo. Thom ficou devastado. Será que ela apareceu por acaso, sem saber que ele estaria lá? Será que ela veio só para humilhar ele? Ou será que na verdade era para dar uma nova chance para ele? Não importa, ele já não tinha mais coragem de tentar qualquer aproximação da menina. Mal terminou a apresentação, ele deixou o palco, entrou no banheiro, se trancou numa cabine, pegou um pedaço de papel e uma caneta e, em prantos, começou a escrever a letra de uma música que mudaria a sua vida para sempre. A princípio, ele guardou a música apenas para si, porque não tinha coragem de mostrar para ninguém. Mas, anos depois, em 1991, isso mudou. Naquele ano, o grupo viria a se reunir novamente de forma definitiva. E, durante os ensaios, Thom eventualmente cantarolava os tristes versos daquela canção que, aos poucos, foi se tornando conhecida pelos outros membros da banda. Apesar disso, naquela altura eles ainda achavam que essa era só uma balada depressiva que Thom havia ouvido em algum lugar, porque ela nada tinha a ver com o estilo do grupo. Ainda em 91, eles conseguiram um contrato com a gravadora EMI, que sugeriu a mudança do nome do grupo. Foi aí que eles trocaram de On a Friday para Radiohead, inspirados na música Radiohead da banda Talking Heads. Thom Yorke disse numa entrevista: "Esse nome resume todas essas coisas sobre receber informações.
é sobre a maneira como você responde ao ambiente em que está inserido. Agora, como adultos e artistas profissionais de uma gravadora, as cobranças para que eles fizessem uma obra de sucesso logo começaram. Como 91 era o ano no qual o movimento grunge estava dominando na cena do rock, a EMI queria transformá-los numa espécie de Nirvana britânico, já que aquele estilo estava em falta na Inglaterra. Após muita pressão da gravadora, o Radiohead finalmente lançou a sua primeira obra, o EP Drill, com 4 faixas, lançado em 92. Mas, infelizmente, esse lançamento passou completamente despercebido pelos ouvintes. Para você ter uma ideia, as músicas não foram tocadas em nenhuma rádio, e o EP fracassou totalmente, alcançando a 101ª posição nas paradas do país. Numa tentativa de reverter a situação, a gravadora ordenou que o álbum de estreia fosse gravado imediatamente. E, além disso, eles decidiram contratar 2 experientes produtores americanos, Paul Cowdery e Sean Slade, que haviam ajudado várias bandas na época, inclusive produzido o disco de estreia do grupo Hole. Para quem não sabe, essa era a banda de Courtney Love, esposa de Kurt Cobain. Portanto, a EMI via nessa dupla de produtores uma luz que poderia mudar completamente o rumo do Radiohead. E foi exatamente isso que aconteceu. Numa fria noite de setembro de 1992, após um longo dia de gravação para o novo álbum, a banda Radiohead estava desolada. Eles não tinham conseguido produzir nada que soasse como um hit, e a gravadora já estava quase desistindo do grupo. O estúdio já estava vazio e toda a equipe de apoio já tinha ido embora para casa, com exceção do produtor Slade. Antes de desmontar os equipamentos, Thom Yorke resolveu brincar com a situação de frustração em que todos se encontravam e começou a cantar uma música extremamente lenta e melancólica. Slade ficou impressionado com aquela canção. Ela parecia ser perfeita para alcançar o topo das paradas. Apesar disso, ele nem considerou incluí-la no álbum, apenas por causa de um pequeno mal-entendido. Acontece que, antes de começar a cantar, Tom havia dito, em tom de sarcasmo, "Essa aqui é a nossa música de Scott Walker", o que significava que essa era a música mais melancólica da banda, já que Scott Walker era um cantor conhecido por músicas tristes. Slade, no entanto, achou que Tom estivesse fazendo um cover de Scott Walker, e como eles precisavam de músicas autorais, ele descartou aquela pérola. Na saída do estúdio, Slade encontrou Paul Cowdery no estacionamento e contou para ele sobre a tal música, dizendo: "É uma pena que a melhor música dele seja um cover." Cowdery achou aquilo um pouco estranho e foi dormir pensando nessa situação. No dia seguinte, o Radiohead estava no estúdio se aquecendo para começar mais uma rodada de gravação quando Paul Cowdery foi até a banda e pediu para eles tocarem aquela música que eles haviam tocado na noite anterior. Sem entender muito bem o motivo, eles apenas obedeceram e tocaram a tal música. E para surpresa de Cowdery, era essa pedrada aqui. Ao final da canção, o estúdio inteiro explodiu em aplausos e êxtase. Aquela era a melhor canção que eles haviam ouvido em todos os dias de gravação. Mas o que o Radiohead mal imaginava é que, enquanto eles tocavam, os produtores haviam gravado todo o áudio da performance, sem que eles soubessem, como contou o baterista Phil Selway numa entrevista em 93. Quando Creep foi gravada, a gente nem sabia que estavam registrando, só estávamos aquecendo para uma outra faixa. O motivo dela soar tão poderosa é justamente porque foi algo totalmente espontâneo. Mas apesar do êxtase coletivo, o Radiohead se negou a colocar a faixa Creep no álbum. Eles achavam que aquela canção não tinha nada a ver com o estilo da banda. Para você ter uma ideia, um dos integrantes tentou até mesmo estragar a música de propósito. Acontece que John Greenwood, o guitarrista do Radiohead, tinha um ritual. Ele costumava bater com força nas cordas da guitarra para saber se o volume estava bom. Como isso provocava um rugido sujo e distorcido, ele obviamente só fazia isso antes de começar a tocar, para não acabar estragando a canção. Mas no caso de Creep, John achava essa música tão ruim que ele não se importou em expressar o seu desgosto pela faixa na frente de todo mundo. E como ele não sabia que estava gravando, isso acabou indo para a versão final. Mas o que ninguém esperava
é que essa birra do guitarrista se tornaria um dos elementos mais marcantes da música Creep. Na minha opinião, o rugido da guitarra caiu como uma luva no refrão e deixou essa música absurdamente incrível. É difícil você não se arrepiar ouvindo essa parte, mas para os próprios integrantes da banda, a parada era bem diferente. Todos eles continuavam achando essa música muito ruim, principalmente o vocalista, que não estava nada feliz com a letra, que, nas palavras dele, era uma merda. Mas o motivo principal de Tom ter falado isso pode ser bem mais profundo. Apesar de ele nunca ter confirmado, provavelmente Creep foi justamente a música que ele escreveu no banheiro depois de ter sido rejeitado pela garota na faculdade. E os motivos disso são vários. Primeiramente, porque os próprios integrantes já deram pistas fortíssimas, como quando o guitarrista John disse que a letra de Creep era inspirada numa garota que Tom perseguiu por meses na faculdade e que apareceu de surpresa num show do Radiohead. E também pelo relato do próprio Thom Yorke, como diz esse artigo da revista NME de 92. Quando escrevi essa música, ele lembra, olhando para o chão, como uma criança admitindo que roubou algo. Eu estava no meio de uma obsessão realmente séria que saiu completamente do controle. Durou cerca de 8 meses e foi mal sucedida, o que tornou tudo ainda pior. Ela sabe que essa música é para ela. Creep significa algo como aberração ou esquisito. E o nome da música vem justamente dessa sensação de se sentir inadequado, estranho ou deslocado demais para a sociedade. Uma sensação que Thom Yorke conhece de perto e a qual o assombrou por anos. Isso fica ainda mais claro quando você observa a letra dessa música. Quando você estava aqui antes, eu não conseguia te olhar nos olhos. Você é como um anjo, sua pele me faz chorar. Você flutua como uma pluma num mundo tão bonito. Eu queria ser especial. Você é especial pra caralho. Essas palavras não só refletem uma idealização fora do normal, quase doentia, de alguém que endeusa outra pessoa, colocando ela num pedestal inalcançável, mas também revelam alguém com uma imagem tão negativa de si mesmo, que acredita ser desprezível perto da outra pessoa, como se realmente fosse uma aberração. O grande problema é que isso aqui não era apenas uma música, era a vida real de Thom Yorke. Eram suas dores e traumas mais íntimos sendo expostos para o mundo inteiro ouvir. Em muitas apresentações ao vivo de Creep, toda essa dor e desconforto ficam extremamente visíveis. Ele fica cabisbaixo, se contorce de agonia enquanto canta, fecha os olhos e se entrega por completo, sentindo a música de verdade. Em alguns shows, Tom chegou a se apresentar embriagado, quase como se estivesse revivendo aquela noite em que foi rejeitado, relembrando vividamente a situação humilhante que ele viveu. Outro detalhe fortíssimo que pouca gente percebe em Creep é que, no início, enquanto ele está falando sobre a mulher, a música é totalmente lenta, suave e bela, mas quando ele vai falar sobre si mesmo, olha o que acontece com a música. Mas eu sou uma aberração, eu sou um esquisito. O que diabos eu tô fazendo aqui? Eu não pertenço a esse lugar. Pois é, no refrão a música fica completamente suja e distorcida, quase como se, ao falar dele, ele estivesse estragando tudo, cortando toda a beleza que ele vinha descrevendo dela, como se ele realmente não pertencesse àquele lugar, não pertencesse nem mesmo a essa canção. Sua autoestima é tão baixa e sua mente está tão destroçada que num certo ponto ele chega a sugerir fazer mal a si mesmo para que ela pelo menos note a existência dele. Eu não me importo se doer, eu quero ter o controle, eu quero o corpo perfeito, eu quero a alma perfeita, eu quero que você note a minha ausência. Ele fala como se quisesse controlar o que ela sente e o que ela pensa, como se só ela no mundo pudesse excluir a sua insegurança. É aquele sentimento meio que com sabor de adolescência que você provavelmente já sentiu. Mas a real é que, será que vale a pena mudar tanto de si por outra pessoa? Porque uma coisa é mudar algo negativo na sua personalidade, como seus defeitos, seus vícios, mas achar que mudar sua aparência é o que vai trazer a pessoa certa para você, talvez seja um pouco equivocado. Porque à medida que você amadurece, você vai percebendo que o conceito de beleza é algo extremamente subjetivo e superficial.
O próprio Thom Yorke já disse, numa entrevista para Blender Magazine: "Eu desprezo o culto à beleza, e principalmente a beleza feminina. Se uma mulher bonita se aproximar de mim, tentarei sair o mais rápido possível, ou me esconderei num canto até que ela vá embora. Não é que elas me assustem, mas me incomoda a forma como todos ficam agitados ao seu redor. A beleza é privilégio e poder imerecidos." Anos depois, o cantor se retratou, dizendo que a fala veio num momento de vulnerabilidade e confusão emocional, e que aquilo não era uma afronta às mulheres e nem uma forma de ódio contra elas. Mas talvez a parte mais pesada dessa música não seja nem o refrão, mas sim a ponte antes do final, onde ele parece relembrar o doloroso momento onde ele foi rejeitado. Logo em seguida, a música se acalma novamente e ele diz: "O que você quiser, o que te fizer feliz." Como se ele percebesse que a única forma de deixá-la feliz é ficando para sempre longe dela. Uma constatação muito dolorosa, mas que, infelizmente, ainda era pouca coisa diante de todas as dores que essa música ainda iria causar na vida de Thom Yorke dali para frente. Depois que os produtores descobriram que Creep não era um cover e sim uma música autoral, eles sugeriram incluí-la no primeiro álbum da banda, o Pablo Honey, de 93. A estratégia de Coulter e Slade era de soltar Creep como um single promocional alguns meses antes para aquecer as vendas do álbum. O problema é que, como eu havia dito, a banda não gostava nada dessa música e não queria continuar com ela. Além disso, a própria gravadora EMI não confiava no potencial do single, mas os produtores foram os únicos que acreditaram na ideia, insistiram e conseguiram convencer toda a equipe. A partir daí, a caixa de Pandora estava aberta e vários problemas começaram a surgir. Primeiramente, os membros de uma outra banda chamada The Hollies entraram em contato com Radiohead, alegando que a melodia de Creep era muito parecida com a de uma canção deles chamada The Air That I Breathe. No cigarettes, no sleep, no sound. Apesar da letra de Creep ser autoral, provavelmente pelo fato deles terem improvisado a melodia no estúdio, os integrantes podem ter se inspirado na progressão de acordes dessa outra música sem perceber. E, embora fosse apenas uma inspiração, isso seria facilmente considerado como plágio em qualquer tribunal. Diante dessa situação, a própria banda Radiohead reconheceu que a melodia era muito parecida e voluntariamente incluíram Albert Hammond e Mike Hazelwood, compositores de The Air That I Breathe, como coautores de Creep, sem qualquer tipo de batalha judicial, dividindo toda a receita com eles, metade por metade. E se não bastasse isso, apesar de hoje ser um sucesso, Creep, na realidade, foi um total fracasso comercial durante as primeiras semanas após o lançamento. A tiragem inicial do single foi de apenas 6.000 cópias, e o álbum só alcançou a posição número 78 nas paradas no Reino Unido, não atendendo às expectativas da gravadora. Todo esse fracasso parecia improvável, mas isso tinha uma explicação. Logo no lançamento, várias emissoras britânicas, como a BBC Radio 1, colocaram Radiohead na lista negra das rádios e entraram em comum acordo para não divulgarem a música Creep. O motivo é que as emissoras consideravam essa música depressiva demais para tocar nas rádios. No entanto, o verdadeiro avanço para o Radiohead não veio da sua terra natal, mas sim do outro lado do mundo. No início de 93, os Estados Unidos ainda estavam sedentos por mais bandas no estilo grunge, e quando a música Creep foi tocada pela primeira vez na estação de rock alternativo Live 105, ela imediatamente entrou em intensa rotação. Os americanos comparavam Creep a hinos do grunge, como Smells Like Teen Spirit, e as opiniões dos críticos eram majoritariamente positivas. Em pouquíssimo tempo, Creep, alimentada pela atenção da MTV, se espalhou pelo país como uma epidemia.
Assim que a música se tornava popular em um estado, ela conquistava instantaneamente os estados vizinhos. Isso contribuiu também para o crescimento da popularidade do Pablo Honey, fazendo o álbum vender mais de 2 milhões de cópias no mundo inteiro e trazendo Radiohead para um sucesso estrondoso que eles jamais esperavam. Qualquer banda emergente sonharia em ter um êxito mundial como o primeiro single, mas para o Radiohead, esse sucesso inesperado se tornou um grande pesadelo. Para Tom, aquela música que ele só aceitou lançar porque achou que não daria em nada, agora seria sua prisão. Apesar da fama, o sentimento de ser um estranho ainda o acompanhava, e algumas revistas passaram a chamar Tom de um porta-voz para os esquisitos da sociedade. Ao mesmo tempo que Tom se tornava uma estrela pop vendável para a mídia, ele também virava um alvo fácil para o cinismo da indústria musical, que o usava e o explorava como se ele fosse realmente uma aberração. Isso fica bem claro nessa apresentação, quando Tom foi convidado a cantar Creep no MTV Beach Party, um programa conhecido por exibir homens e mulheres com um padrão de beleza altíssimo, usando sungas e biquínis. A ironia infeliz dessa situação fica evidente no comportamento de Tom, que estava visivelmente desconfortável, com uma linguagem corporal que lembra de alguém sendo exposto num zoológico humano, como na história do Corcunda de Notre Dame. O outro guitarrista da banda, Ed O'Brien, único integrante cujo físico combinava com o padrão da época, chegou a dizer numa entrevista em 95. As pessoas chegam pro Tom e dizem: "Ei, você não é aquele cara esquisito do Creep? Dá pra ver que ele tá prestes a reagir." E é aí que todos nós pulamos na frente, balançamos os braços e dizemos: "Não, cara, nós somos os caras esquisitos do Creep." Para os membros do Radiohead, Creep era apenas uma música genérica perto do que eles já haviam criado e não refletia em nada a essência da banda. Em entrevista para Hot Press, o baixista Colin Greenwood chegou a comentar: "Ninguém ficou mais surpreso com o sucesso do álbum do que nós. A gente realmente achava que Pablo Honey era um bom álbum, mas basta olhar para bandas como The Smiths para perceber que qualidade nem sempre é o que vence nos Estados Unidos. No fim das contas, tudo se resume a ter uma música tipo Creep que seja marcante o suficiente para capturar a atenção das pessoas e tocar na MTV 24 horas por dia. Ter outra faixa mais ou menos já ajuda se você quiser ser tocado nas rádios de álbuns, mas fora isso, não importa se o resto do disco for uma porcaria." O problema disso é que o Radiohead não queria ser conhecido só por essa única música, mas em todos os lugares que eles eram convidados, era apenas para cantar Creep. Muitos artigos passaram a chamar eles de banda de uma música só, e o grupo tinha um medo recorrente de não conseguir repetir esse mesmo sucesso com uma outra canção. Para piorar a situação, quando eles lançaram sua primeira turnê, as pessoas não paravam de gritar pedindo para tocar Creep, e depois que eles tocavam, grande parte do público simplesmente ia embora. Aos poucos, a banda foi odiando cada vez mais a própria canção, e o estresse gerado pela música Creep quase acabou com o Radiohead, como contou Thom Yorke numa entrevista para o Denver Post. "Fomos forçados a sair em turnê para divulgar aquilo, e isso sufocou a gente, de verdade. Estávamos à beira de terminar a banda. Foi uma lição. A forma como a cultura musical moderna funciona é que as bandas ficam presas a um determinado período do tempo e acabam repetindo aquele pequeno momento de suas vidas para sempre. É isso que todo mundo espera, e isso era algo que a gente não iria fazer." Além disso, diante de tanto dinheiro rolando, a gravadora queria mais, e pressionaram a banda para que fizessem outro álbum de sucesso o quanto antes. No meio de um clima tão tenso, a gravação do próximo álbum se transformou num verdadeiro pesadelo. Cada um dos integrantes da banda duvidou da sua capacidade de repetir o sucesso e, em geral, do seu valor como músico. Jonny Greenwood chegou a comentar: "Éramos como ratos paranoicos num labirinto. Tínhamos medo dos nossos próprios instrumentos, de cada nota que tocássemos errado." Em 1995, finalmente saiu o segundo álbum da banda, The Bands, e, junto com ele, a esperança de se desvincular da imagem de Creep. Mas, apesar do álbum contar com obras-primas como Fake Plastic Trees e High and Dry,
A banda ainda continuava fortemente associada a Creep. Como uma forma de protesto, o Radiohead incluiu no álbum uma música totalmente dedicada a expor o pesadelo que Creep havia se tornado para eles. Era a música My Iron Lung, Meu Pulmão de Ferro. O nome faz referência a uma enorme câmara de metal que permitia que pessoas com paralisia respiratória conseguissem respirar, os ajudando a continuarem vivos. Apesar disso soar ótimo, o usuário do pulmão de ferro jamais poderia sair de dentro dele, o que tornava sua vida torturante. O pulmão de ferro, portanto, era uma metáfora muito inteligente para Creep, uma música que, financeiramente, mantinha a banda sobrevivendo, mas, ao mesmo tempo, os restringia numa verdadeira prisão criativa. Nas suas próprias palavras, Thom Yorke planejava que My Iron Lung finalizasse Creep para sempre, chamando a nova música de O Último Prego no Caixão de Creep. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. A canção acabou causando o efeito contrário, como contou o próprio Thom numa entrevista para Vox Magazine. Eu li resenhas de My Iron Lung dizendo que era igual a Creep. Quando você se depara com esse tipo de coisa, você fica tipo, vão se fuder. Essas pessoas nunca vão ouvir de verdade. E apesar da banda também ter vendido bastantes cópias desse segundo álbum, a gravadora não ficou nada animada com o resultado. A EMI ficou bastante decepcionada quando ouviu o nosso álbum, porque não tinha um tema específico em que eles pudessem basear a nossa campanha de marketing, e isso dificultou para eles nos venderem para a imprensa musical, disse Thom Yorke. E mais uma vez, a gravadora voltava a pressionar a banda para que criassem um terceiro álbum que replicasse o sucesso do primeiro, mas isso só gerou ainda mais estresse para os integrantes do Radiohead. Thom descreveu esse momento da carreira como um verdadeiro colapso mental e criativo. Estávamos todos rastejando pelo estúdio, não andando. Estávamos realmente assustados com os nossos instrumentos. Isso pode parecer dramático demais, mas era assim que nos sentíamos. Deve ter sido torturante de assistir. Nós íamos até o nosso produtor e falávamos: "E então, o que você acha? O que devemos fazer?" E ele ficava tipo: "Bem, eu não sei, é com vocês. Vocês podem fazer o que diabos quiserem. Apenas façam em vez de ficar aí pensando." Em todo show, eles eram obrigados a performar Creep contra a própria vontade. E, às vezes, por várias vezes seguidas. Isso se eles quisessem manter o público presente. O guitarrista Ed O'Brien chegou a dizer que reviver aqueles mesmos 4 minutos em todo show era torturante, e que isso quase o fez desistir da carreira musical. E se para os outros membros da banda a música Creep era uma prisão torturante, para o vocalista Thom Yorke era algo bem pior. Porque se não bastasse ele se conectar profundamente com o sentido da letra, agora ele estava diante de milhões de fãs implorando para ele repetir as mesmas palavras que mais o feriam. Por isso que, aos poucos, Yorke foi ficando cada vez mais hostil com os repórteres quando perguntavam para ele sobre Creep em entrevistas e passou a fazer de tudo para não cantar essa música no palco. Como forma de protesto, ele começou a ficar calado durante as apresentações, muitas vezes deixando a plateia cantar a maior parte da música. Depois, ele passou a dispensar rudemente os fãs que pediam para tocar a canção. E, numa certa noite, durante um show em Montreal, ele perdeu a paciência com o público e gritou: "Vão se fuder, estamos cansados disso." Em seguida, ele ainda sugeriu que as pessoas que pediam Creep tinham algum tipo de problema mental. Para muitos, a reação de Thom Yorke pode parecer um exagero ou uma birra infantil, mas a realidade é que quem pensa dessa forma provavelmente nunca experimentou na pele a verdadeira dor de ser tratado como uma aberração. As meninas tinham nojo de mim, velho. Era nojo. Era tipo, não toca no Felca, não toca era no nem Felca. dó, era não, nojo. teve um dia que caiu meu estojo, uma história que eu não esqueço, cara. Caiu meu estojo e era aquelas cadeiras que bloqueavam o braço pra pegar aqui, sabe? Sei. Daí eu peguei, o meu estojo tava no chão e eu não tava conseguindo alcançar,
Deu uma menina do meu lado, ela já tinha chegado nova no colégio, não entendia como funcionava a dinâmica, a hierarquia. Ela foi me ajudar. A outra segurou na mão dela e falou na minha frente: não pega não, é do Felca. É do Felipe. Ela falou: não pega não, é do Felipe. Ela pegou e falou assim: ué, mas o que tem? É nojento. Cara. Dá nojo. Daí eu peguei, tive que me esgueirar assim, consegui pegar o estojo. A menina parou, fechou o braço e ficou meu estojo lá. Infelizmente, isso é muito mais comum do que muitos imaginam. E até por isso, muita gente se identificou profundamente com a letra de Creep. Tanto que em pouco tempo, o Radiohead começou a receber uma enxurrada de cartas de fãs que estavam nessa posição. Algumas delas eram extremamente pesadas e carregadas de sofrimento emocional. Isso fez Tom perceber que, gostando ou não, ele tinha uma grande responsabilidade sobre o impacto das palavras nas suas canções. O que ele não esperava é que ele iria receber correspondências, até mesmo de fãs que haviam cometido crimes terríveis. Em 1995, Thom Yorke recebeu a carta de um fã que afirmava estar preso por homicídio e que dizia ser o próprio Creep. Eu sou o cara desprezível da música. Eu matei um cara. Elas me obrigaram a isso. Não fui eu, foram as palavras na minha cabeça, dizia a carta. Para Thom Yorke, essa foi a gota d'água. Eu não quero mais me expor daquele jeito de novo. Recebi cartas do corredor da morte, de caras que mataram pessoas, e eles estavam respondendo a letra de Creep. Isso me assustou pra caralho. De verdade. Foi somente em 1997, com o terceiro álbum OK Computer, que trazia sucessos como No Surprises, Paranoid Android e Karma Police, que o Radiohead começou a ter um setlist de músicas conhecidas o suficiente para manter os fãs até o final das apresentações. Depois de OK Computer, a banda já não tocava Creep em praticamente nenhum show. Aliás, como você pode ver nesse gráfico, a partir de 1998, eles chegavam a passar anos sem performar a música, salvo raríssimas exceções. Mas no dia 21 de maio de 2016, num show em Amsterdã, algo especial aconteceu. Um fã na plateia passou o show inteiro gritando para eles tocarem Creep, até que Thom Yorke resolveu dar atenção para ele. E essa foi a reação do vocalista. This is for the funny guy shouting Creep in the back. Mate. Nessa altura, já fazia 7 anos que a banda não tocava a música. Only to shock you would we do that. E logo em seguida, ele fez isso daí, ó. Apesar dele não ter continuado a música, e disso ter parecido apenas uma provocação, esse momento acabou plantando uma semente para que o Radiohead começasse a ressignificar a existência de Creep na vida deles. Thom Yorke depois disse numa entrevista: "Eu meio que provoquei começando a tocá-la, o que foi uma má ideia, pois foi como acender uma chama. E essa chama certamente começou a se alastrar, porque apenas 2 dias depois daquele evento, num show em Paris, o Radiohead não só tocou Creep completamente por uma vez, mas sim por 2 vezes seguidas. Apesar do bis e do retorno gradual dessa música aos palcos, ela continua sendo uma canção muito delicada para a banda e rara de ser tocada. Portanto, ouvir Creep num show ao vivo do Radiohead ainda é uma questão de muita sorte. Segundo o guitarrista Ed O'Brien, hoje a banda considera Creep uma música boa que só merece ser tocada nos momentos corretos, pelas razões corretas. Em 2021, Thom Yorke chegou a soltar uma versão remixada e meio que psicodélica da música Creep, que foi feita especialmente para um desfile de moda. You're so very special. Apesar de muitos fãs acharem que ele estava zombando, ou assim como fez Jonny Greenwood, estragando a canção de propósito, pelo menos isso mostra que Thom Yorke finalmente voltou a dar atenção para a música que levou a banda dele para o estrelato e que marcou a vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Para os membros do Radiohead, ficou uma lição. Ao transformar seus males em música,
esteja preparado para lidar com eles. Caso contrário, estará criando uma maldição que irá te assombrar para o resto da sua vida. Foi exatamente o que aconteceu com a banda R.E.M. quando eles lançaram o clássico Losing My Religion. Que apesar de também ser um hino dos anos 90, foi mal interpretado, banido pelas igrejas, odiado pelo próprio cantor e mudou para sempre a história desses 4 jovens americanos. Para saber mais sobre essa história, é só clicar nesse vídeo aí em cima. E se você quer que eu te ensine a criar vídeos como esse que você acabou de assistir, com a oportunidade de ganhar em dólar e viver do YouTube, é só clicar no link do comentário fixado.